Ver aquela placa vermelha gritando "Vendida" no portão do meu sobrado foi como levar um soco no estômago, ainda mais com o riso debochado do meu genro ao fundo. Sou Valdelice, 68 anos, ex-oficial de cartório, e eles esqueceram com quem estavam lidando. O jogo virou antes mesmo de eu soltar a mala no chão. Acabei de descer do táxi, sentindo o sol quente da tarde bater no meu rosto cansado. Tinha passado 10 dias maravilhosos na casa da minha irmã Zuleika, no interior. Comemos bolo de milho, relembramos os tempos de menina e rimos até a barriga doer. Eu precisava daquele descanso. Desde que o meu Osvaldo partiu, há 5 anos, eu vinha mantendo a pose de mulher forte, mas a solidão às vezes pesa feito chumbo nas costas. Voltei renovada, ansiosa para regar minhas samambaias e dormir na minha cama, com meus travesseiros de pena de ganso. Mas, assim que o taxista arrancou com o carro, o silêncio da minha rua tranquila foi quebrado pelo barulho do meu coração batendo nos ouvidos. Eu pisquei 1, 2, 3 vezes. Não podia ser verdade. Lá estava ela. Uma placa de imobiliária, daquelas bem grandes e chamativas, amarrada com arame no portão de ferro que o Osvaldo pintava com tanto capricho todo mês de dezembro. E por cima da marca da imobiliária, uma faixa adesiva amarela com letras garrafais, vendida. Fiquei parada na calçada, com a mala de rodinhas em uma mão e a bolsa de couro na outra. O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Aquele sobrado não era só tijolo e cimento. Era o suor de 30 anos de trabalho. Era onde criei minha única filha, Marcela. Era onde cuidei do meu marido até o último suspiro dele. Cada azulejo daquela varanda tinha uma história. Cada risco no taco de madeira da sala lembrava uma festa de aniversário ou um Natal em família. Surpresa! A voz veio da varanda, carregada de uma alegria falsa que me deu enjoo. Era Cláudio, meu genro. Ele estava encostado na coluna de tijolinhos, com uma lata de cerveja na mão e aquele sorriso torto que nunca me desceu. Atrás dele, vi minha filha, Marcela, de braços cruzados, olhando para o chão, sem coragem de encarar meus olhos. Ela parecia menor, encolhida, como se quisesse desaparecer. O que significa isso, Cláudio? Minha voz saiu trêmula, mas não de medo. Era uma mistura de choque e uma raiva que começava a ferver no meu sangue. Que palhaçada é essa de placa no meu portão? Ele desceu os 2 degraus da entrada, caminhando com a ginga de quem se acha o dono do mundo. Abriu o portão, que rangeu como se reclamasse da invasão, e veio na minha direção. Palhaçada nenhuma, dona Valdelice. É progresso. Negócio fechado, oportunidade de ouro. Ele riu, dando um gole na cerveja. A senhora vive reclamando que essa casa é grande demais, que dá trabalho limpar. Pois resolvemos o problema. Vendemos. E por um preço que, olha, nem te conto. Senti uma tontura. Larguei a mala no chão de cimento batido da calçada. Minhas mãos tremiam. Olhei para Marcela, esperando que ela dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, que o marido tinha bebido demais. Mas ela continuava calada, agora roendo a unha do dedo indicador, uma mania que ela tinha desde criança quando fazia algo errado. Vocês venderam a minha casa? Perguntei, pausando em cada palavra. Como vocês vendem algo que não é de vocês? A escritura está no meu nome. O usufruto é meu. Eu não assinei nada. Cláudio soltou uma gargalhada alta, jogando a cabeça para trás. Aquele som ecoou na rua vazia como um insulto. Ah, sogrinha! Detalhes, detalhes! A Marcela tinha aquela procuração antiga que a senhora fez quando operou a catarata, lembra? A gente deu um jeito. O comprador nem ligou. Pagou à vista. O dinheiro já caiu. Já foi investido. Ele chegou bem perto de mim, invadindo meu espaço pessoal com aquele cheiro de cerveja barata e perfume doce demais. E a melhor parte: agora a senhora mora com a gente. Ele abriu os braços como se estivesse me oferecendo um prêmio. Arrumamos o quartinho dos fundos lá no apartamento, aquele onde eu guardava as ferramentas e a bicicleta. Demos uma limpada, pintamos de branco, vai ficar uma beleza para a senhora. E ainda vai poder ajudar a Marcela com as crianças e na cozinha, já que ela anda muito estressada. Não é perfeito? Família reunida. Fiquei olhando para ele, tentando processar o tamanho da audácia. Eles aproveitaram meus 10 dias fora. 10 dias.
Planejaram tudo. Usaram uma procuração de 3 anos atrás, que era específica para movimentar uma conta bancária durante minha recuperação. E certamente falsificaram ou extrapolaram os poderes para vender meu único patrimônio. Cláudio sempre foi ambicioso, do tipo que quer vida boa sem suar a camisa. Vivia trocando de carro, metido em negócios que nunca davam certo, sempre pedindo dinheiro emprestado que nunca devolvia. Mas isso era criminoso. E minha filha? Minha Marcela, a menina que eu penteei os cabelos, que eu ensinei a ler, que eu protegi do mundo, ela permitiu isso. Ela foi cúmplice. A dor dessa traição doeu mais do que a perda da casa. Ver ela ali, submissa às loucuras desse homem, aceitando que a mãe fosse jogada num quarto de despejo para virar empregada de luxo sem salário, aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Mas enquanto a dor tentava me derrubar, outra coisa aconteceu. Uma coisa que eles não esperavam. Eu sou Valdelice Sampaio. Trabalhei 35 anos dentro de um cartório de notas e registro de imóveis. Eu comecei servindo café e me aposentei como chefe de seção. Eu vi todo tipo de gente passar pela minha mesa. Vi herdeiros brigando por migalhas, vi viúvas sendo enganadas por advogados espertalhões, vi pais passando a perna em filhos e filhos roubando pais. Eu conheço a lei. Eu conheço cada vírgula de um contrato de compra e venda. Eu sei identificar uma assinatura falsa a metros de distância. E, acima de tudo, eu conheço as pessoas certas. Respirei fundo, enchendo o peito com o ar da minha rua, que ainda era minha. Não importava o que aquele moleque dizia. A tontura passou. O tremor nas mãos parou. Uma calma gelada, cirúrgica, tomou conta de mim. Era a mesma calma que eu tinha quando precisava negar um documento importante a um homem poderoso porque faltava um carimbo. Cláudio continuava sorrindo, achando que eu era apenas uma velhinha indefesa, chocada com a mudança de vida. Ele achava que eu ia chorar, fazer um escândalo e depois entrar no carro dele, derrotada, aceitando meu destino de viver num quarto de fundos. Ele via meus cabelos brancos e minhas rugas e via fraqueza. Mal sabia ele que essas rugas eram marcas de guerra, de sobrevivência. Você está dizendo, então, que a casa já tem dono novo? Perguntei, com a voz baixa e controlada. Já sim. O homem quer as chaves amanhã cedo. Por isso, a gente já encaixotou as coisas da senhora. O que não coube nas caixas, a gente doou ou jogou fora, porque no nosso apartamento não cabe velharia, né? Ele respondeu, sem o menor pingo de remorso. Jogaram minhas coisas fora. As fotos do Osvaldo, minha coleção de discos de vinil, as toalhas de crochê que minha mãe fez. Senti uma pontada de ódio tão forte que tive vontade de voar no pescoço dele, mas me contive. A violência não resolveria nada. A inteligência, sim. Abri minha bolsa devagar. Meus movimentos eram lentos, calculados. Marcela, chamei, sem olhar para ela. Você concorda com isso, minha filha? Jogar a mãe num quarto de ferramentas? Vender a casa que seu pai construiu com as próprias mãos? Ela levantou os olhos por um segundo, cheios de lágrimas, mas logo baixou de novo. Mãe, o Cláudio disse que era o melhor. A gente está com dívidas, mãe. O apartamento é bom, a senhora não vai ficar sozinha. A voz dela era um fiapo. Entendi. Cortei, seca. Você escolheu seu lado. Tirei meu celular da bolsa. Não era um modelo de última geração, mas funcionava muito bem. Desbloqueei a tela. Meus dedos, calejados de tanto datilografar e escrever no passado, agora deslizavam com precisão pelo vidro. O que a senhora vai fazer? Ligar para a titia Zuleika para chorar as pitangas? Cláudio zombou, tomando outro gole da cerveja. Pode ligar, ela não tem onde te colocar também. Ignorei o comentário. Busquei na minha agenda um nome que eu não ligava há tempos, mas que sempre me disse: Dona Valdelice, a senhora salvou minha carreira naquele dia. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, é só chamar. Dr. Peixoto. Hoje, ele não era mais aquele jovem advogado atrapalhado que eu ajudei a corrigir uma escritura errada que poderia ter custado a licença dele. Hoje, ele era juiz titular da vara civil e criminal da nossa comarca. E mais do que isso, ele era o homem que odiava golpistas. Disquei o número. Chamou uma vez, 2. Alô? A voz grave atendeu. Doutor Peixoto? É a Valdelice. Valdelice do cartório. Dona Valdelice, que honra.
Aconteceu alguma coisa? Sua voz está diferente. Aconteceu, doutor. Estou aqui na frente da minha casa. Parece que fui vítima de estelionato, falsidade ideológica e abuso de incapaz, se é que a lei ainda chama assim. Meu genro vendeu meu imóvel sem minha assinatura, usando uma procuração vencida e possivelmente adulterada. E ele está aqui na minha frente, rindo, dizendo que jogou minhas coisas no lixo. Houve um silêncio do outro lado da linha. O sorriso de Cláudio começou a murchar. Ele franziu a testa, tentando entender com quem eu falava. A postura dele, antes relaxada, ficou tensa. O que a senhora quer que eu faça, dona Valdelice? Mando uma viatura agora? A voz do juiz ficou dura, profissional. Não precisa da viatura agora, doutor. Eu quero que o senhor explique para ele as consequências legais imediatas. Quero que o senhor diga a ele quantos anos de cadeia dá esse pacote de crimes. Porque ele acha que está lidando com uma vovozinha gagá. Estiquei o braço, segurando o aparelho na direção do Cláudio. O sol refletia na tela do celular. Toma, ordenei. Minha voz não admitia recusa. É para você. Quem é? Ele perguntou, a arrogância dando lugar a uma dúvida medrosa. Ele não pegou o telefone de imediato. Pega logo, Cláudio. É o doutor. Peixoto, juiz de direito. Ele quer te dar os parabéns pelo negócio de ouro que você fez. A cor sumiu do rosto do meu genro. Ele olhou para a Marcela, que estava branca como papel. A mão dele, que segurava a cerveja, começou a tremer, derramando um pouco do líquido no chão. Ele largou a lata na mureta e, com a mão suada, pegou o meu celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu cruzei os braços, apoiei o peso do corpo na perna esquerda e fiquei observando. Eu não precisava gritar. Eu não precisava chorar. Eu só precisava ser a Valdelice. E a Valdelice estava prestes a dar a lição mais dura da vida daquele malandro. Ah, alô? Cláudio gaguejou ao colocar o telefone no ouvido. Fiquei ali, parada, vendo a expressão dele se transformar de medo em pavor puro, enquanto ouvia os gritos abafados que vinham do outro lado da linha. O show estava apenas começando. Cláudio me devolveu o celular como se o aparelho estivesse pegando fogo. A pele do rosto dele, antes vermelha de cachaça e sol, agora tinha a cor de um pano de prato encardido. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo no pescoço, enquanto tentava manter a postura de macho alfa que claramente já tinha desmoronado. O juiz disse que é pra gente resolver isso amigavelmente, que ele não quer ter que mandar expedir mandado nenhum hoje, gaguejou ele, evitando meus olhos. Peguei meu telefone de volta e limpei a tela na minha blusa, tirando a marca de suor da mão dele. Guardei na bolsa com calma. O silêncio na rua era pesado. Até os passarinhos pareciam ter parado de cantar para ver o desfecho daquela cena. Amigavelmente, repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela na boca. Vocês vendem minha casa, jogam minhas memórias no lixo e agora querem amizade? Não esperei resposta. Passei por eles, empurrando o portão de ferro com o ombro. O rangido das dobradiças soou como um lamento. Caminhei pela calçada de pedras portuguesas que eu mesma mandei assentar 10 anos atrás. Cada passo meu em direção à porta da sala era firme, pesado, cravando no chão a minha autoridade. A porta da frente estava entreaberta. Empurrei-a. O que vi lá dentro fez minhas pernas fraquejarem por um segundo. Não era mais o meu lar, era um depósito. Caixas de papelão empilhadas até o teto cobriam a parede onde ficava a estante de embuia. O sofá, onde o Osvaldo gostava de cochilar depois do almoço, não estava mais lá. No lugar, apenas marcas de poeira no chão, desenhando o fantasma dos móveis que foram arrancados. O cheiro não era mais de lavanda e cera de carnaúba, mas de poeira revirada e papel velho. Senti uma lágrima querer escapar, mas a engoli junto com a raiva. Não daria a eles o gosto de me verem chorar. Respirei fundo aquele ar viciado. Onde está? Perguntei, sem me virar. Sabia que eles tinham me seguido e estavam parados na porta, como duas crianças que quebraram o vaso favorito da mãe. Onde está o quê, mãe? A voz da Marcela era um sussurro choroso. O contrato, a papelada, a tal procuração. Quero ver tudo. Agora. Cláudio entrou na sala, tentando recuperar um pouco da arrogância. Dona Valdelice, veja bem.
Os documentos já foram para o cartório, o comprador já levou a via dele. A gente não precisa ficar remoendo papel velho. O dinheiro já está na conta, é um fato consumado. Girei nos calcanhares e encarei o sujeito. Escuta aqui, seu moleque. Eu trabalhei 35 anos lidando com gente muito mais esperta que você. Gente que tentava vender o Cristo Redentor com escritura falsa. Você acha mesmo que eu vou acreditar que o comprador levou tudo? Se você não colocar esses papéis na minha mão em 2 minutos, eu ligo para o Dr. Peixoto de novo e peço para ele mandar a viatura que ele tanto queria mandar. E dessa vez, peço com sirene ligada. Cláudio bufou, praguejou baixinho algo que não entendi, e foi até uma mochila jogada num canto da sala, sobre uma das poucas cadeiras que restaram. De lá, tirou uma pasta azul de elástico. Jogou a pasta sobre uma das caixas de papelão que servia de mesa improvisada. Tá aí, pode olhar. Tá tudo registrado, firma reconhecida, tudo nos conformes. O comprador é um investidor forte, não é amador não. Aproximei-me da caixa. Minhas mãos, calejadas e marcadas por manchas da idade, pegaram aqueles papéis com a delicadeza de quem desarma uma bomba. Coloquei meus óculos de leitura que pendiam numa correntinha no pescoço. O mundo ao redor sumiu. Agora, era só eu e o papel. Era o meu terreno, o meu campo de batalha. A primeira coisa que vi foi o contrato de compra e venda. Valor: R$350 mil. Senti um riso nervoso subir pela garganta. Minha casa, um sobrado de 3 quartos, terreno amplo, numa das melhores ruas do bairro, avaliada em pelo menos 600 mil, vendida a preço de banana. Investidor forte, ele disse. Investidor esperto, isso sim. Aproveitador. Mas não foi o preço que prendeu minha atenção. Foi a data. A venda tinha sido assinada há apenas 3 dias. E a procuração... a procuração. Puxei a folha de baixo. Procuração de plenos poderes. Datada de 4 anos atrás. Lembro-me desse dia. Eu tinha operado a vista. Estava com os olhos vendados, precisava que a Marcela sacasse minha aposentadoria para pagar os remédios. O tabelião veio em casa. Eu confiava nela, mas meus olhos treinados correram para o carimbo do cartório. Vocês são muito burros, murmurei balançando a cabeça. Como é que é? Cláudio se ofendeu. Essa procuração... Apontei com o dedo indicador, a unha bem feita pintada de esmalte renda, tinha validade de 1 ano. Está escrito aqui, na cláusula 7ª, em letras miúdas. Validade de 12 meses a contar da data da assinatura. Vocês usaram um documento vencido. Cláudio empalideceu de novo, mas tentou rebater. O cartório aceitou. O tabelião lá do centro disse que servia. O tabelião ou o escrevente novato que você molhou a mão? Retruquei, sem tirar os olhos do papel, porque nenhum tabelião sério aceitaria isso. E tem mais. A assinatura da Marcela como minha procuradora, aproximei o papel dos olhos. O reconhecimento de firma foi feito por semelhança, não por autenticidade. Num negócio desse valor, a escritura pública exige a presença das partes. Vocês fizeram um contrato particular de gaveta, Cláudio? Ele ficou mudo. Bingo. Eles não tinham feito a escritura pública definitiva ainda. Tinham feito um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda, e o tal investidor já tinha pago achando que a procuração valia. Eles tentaram burlar o sistema para economizar no imposto de transmissão e nas custas cartorárias. A ganância do Cláudio foi a minha salvação. Sem a escritura pública registrada na matrícula do imóvel, a casa ainda era legalmente minha. Totalmente minha. Olhei para a Marcela, ela estava encolhida num canto, abraçando os próprios braços. Você sabia disso, Marcela? Que vocês estavam cometendo um crime de estelionato? Vender coisa alheia como própria? Mãe, o Cláudio disse que era só burocracia, que depois a gente resolvia. As dívidas do jogo dele, mãe, eram perigosas. Então era isso, dívidas de jogo. O investimento que ele falou era pagar a agiota. Senti uma pena profunda da minha filha, misturada com uma decepção que queimava. Mas eu precisava de mais. Eu tinha a prova da incompetência deles, mas precisava garantir minha segurança. Aquele contrato de gaveta, mesmo ilegal, tinha a assinatura de um investidor. E gente que compra casa em dinheiro vivo, sem perguntar muito, geralmente não é gente de boa índole.
Se esse homem quisesse a casa, ele viria com força bruta, não com advogados. Precisei pensar rápido. Meus anos de cartório me ensinaram que papel aceita tudo, mas a realidade exige provas concretas. Eu precisava da minha via original da escritura da casa, a verdadeira, aquela de 30 anos atrás, e do meu documento de identidade original que eu não tinha levado na viagem. Vocês mexeram no meu quarto? Perguntei, fechando a pasta. Encaixotamos tudo, sogra. As roupas, os sapatos, tá tudo naquelas caixas ali. Cláudio apontou para uma pilha perto da janela. E o guarda-roupa? O marceneiro vem buscar amanhã. Vendemos também. Madeira boa, antiga. Meu coração disparou. O guarda-roupa de jacarandá maciço. Eles não tinham levado ainda. Graças a Deus e a todos os santos. Vou ao banheiro, anunciei caminhando em direção ao corredor. A senhora não vai trancar a porta, hein? Cláudio avisou desconfiado. Eu sou velha, Cláudio. Não sou ninja. Só preciso usar o banheiro depois de horas de viagem. Entrei no corredor. A casa parecia triste, despida. Entrei no meu quarto. Estava vazio, exceto pelo guarda-roupa imponente que ocupava a parede inteira e algumas caixas no chão. Fechei a porta e girei a chave silenciosamente. Fui direto ao fundo do armário. O cheiro de cânfora ainda estava lá. Ajoelhei-me no chão, sentindo os joelhos estalarem. A idade cobra seu preço, mas a adrenalina disfarça a dor. Empurrei o fundo falso da terceira gaveta, aquela onde eu guardava as meias de lã. Nada. Meu coração parou. Eles tinham achado? Tateei mais fundo, sentindo a madeira. Ah, claro. O fundo falso não era na gaveta. Era embaixo do assoalho do armário, uma tábua solta que o Osvaldo tinha deixado propositalmente frouxa para guardarmos nossas economias em tempos de inflação galopante. Puxei a tábua com as unhas. Lá estava ele. Um envelope pardo, grosso, coberto por uma fina camada de poeira. Abri o envelope com as mãos trêmulas. A escritura definitiva, com o selo dourado da época. A certidão de casamento. E mais importante, um documento que eu fizera questão de redigir e registrar em outro cartório, numa cidade vizinha, há 2 anos, quando comecei a desconfiar das conversas do Cláudio sobre interdição. Era uma autocuratela preventiva e uma revogação expressa de quaisquer procurações anteriores. Eu tinha me blindado. Eu sabia que a velhice trazia vulnerabilidade e eu não queria ser pega de surpresa. Eu só não imaginava que a traição viria tão cedo e de forma tão brutal. Abracei aquele envelope contra o peito. Aquilo era meu escudo e minha espada. Com aquilo, eu provava que a procuração deles era nula não só pelo prazo, mas por revogação expressa. E provava que a casa era minha e de mais ninguém. Levantei-me, limpando a poeira dos joelhos da calça. Olhei-me no espelho manchado da porta do armário. Vi uma mulher de cabelos brancos, rosto cansado, olheiras profundas. Mas nos olhos... nos olhos havia uma chama que eu não via há muito tempo. A Valdelice que comandava uma seção inteira de funcionários, que corrigia juízes, que não deixava passar uma vírgula errada, estava de volta. Eles achavam que eu era apenas uma avó, que fazia bolo de fubá e tricotava sapatinhos. Eles esqueceram que antes de ser avó, eu fui a guardiã da fé pública desta cidade. Eu conhecia os segredos de metade das famílias ricas daqui. Eu sabia quem devia a quem traía quem tinha terras griladas e quem tinha nome sujo. O plano começou a se formar na minha mente, claro e cristalino. Não adiantava apenas anular a venda. Cláudio arrumaria outro jeito. Ele me coagiria, faria chantagem emocional com os netos, ou pior, tentaria me interditar alegando insanidade. Eu precisava destruir a credibilidade dele. Precisava fazer com que ele nunca mais ousasse cobiçar 1 centavo meu. E precisava salvar a Marcela dela mesma, mostrando a ela o tamanho do buraco em que ela se meteu. Destranquei a porta e voltei para a sala. Cláudio estava no telefone, falando baixo, gesticulando nervosamente. Quando me viu, desligou rápido. Tudo certo, dona Valdelice? Podemos ir? O carro tá lá fora. As malas a gente busca depois com a caminhonete. Sentei-me numa das cadeiras da cozinha que ainda não tinha sido levada. Cruzei as pernas. Eu não vou a lugar nenhum, Cláudio. Ele arregalou os olhos. Como não? A senhora não tem onde dormir.
Não tem cama, não tem lençol, cortaram a luz. A luz eu religo. Tenho o aplicativo da companhia no celular. Cama! Eu durmo no colchonete de ginástica que vi ali naquela caixa aberta. Mas daqui eu não saio. A senhora ficou louca? O homem vem amanhã cedo pegar as chaves? Ele é perigoso, Valdelice. Ele não é gente de conversa. Sorri. Um sorriso frio, sem mostrar os dentes. Ótimo, mande ele vir. Eu vou adorar tomar um café com esse seu investidor. Tenho certeza que ele vai gostar muito de saber que comprou um imóvel com documentação viciada, baseada em procuração vencida e revogada, e que o dinheiro que ele te deu você usou para pagar dívida de jogo. A menção à dívida de jogo fez Cláudio tremer. Marcela soltou um soluço alto. Você contou para ela? Cláudio olhou com ódio para a esposa. Não precisei. Menti, mantendo a pose. Eu sei das coisas, Cláudio. Eu sempre sei. Levantei o envelope pardo que recuperei do quarto. Aqui dentro tem a prova de que essa casa é minha e que qualquer transação feita por vocês é nula de pleno direito. E tem mais. Se esse homem aparecer aqui amanhã e for quem eu estou pensando que é, joguei um verde, apostando no medo dele. Ele não vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar bravo com quem vendeu o que não podia entregar. Cláudio passou a mão pelos cabelos, desesperado. Ele estava encurralado. Se ele me tirasse à força, eu tinha o juiz. Se ele me deixasse ficar, o agiota comprador viria cobrar a casa e encontraria a dona legítima e furiosa. Sogra, pelo amor de Deus, o dinheiro, eu já gastei uma parte. Se a gente desfazer o negócio, eu sou um homem morto. Eles me matam, sogra. Olhei para ele. Aquele homem medíocre que nunca deu valor à família que tinha. E olhei para minha filha, chorando copiosamente. Aindine, então é bom você começar a pensar rápido, Cláudio, porque eu não vou sair da minha casa. E amanhã, quando o sol nascer, eu vou até o cartório averbar essa revogação na matrícula do imóvel, só para garantir que ninguém mais caia nos seus golpes. Mãe, por favor, Marcela implorou. Ajuda a gente. Eu estou ajudando, Marcela. Estou impedindo vocês de irem para a cadeia por estelionato. Agora, saiam da minha casa. Mas a gente mora longe, tá tarde. Cláudio tentou argumentar, mas a força tinha saído da voz dele. Saiam. Minha voz foi um trovão baixo. E deixem a chave do portão. Eles saíram, derrotados, arrastando os pés. Cláudio parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Quando ouvi o motor do carro se afastar, tranquei a porta com a chave que eu sempre mantinha na bolsa e que eles, na pressa, esqueceram de pedir. A casa estava escura, silenciosa e vazia. Sentei-me no chão da sala, encostada na parede fria. O cansaço da viagem e da tensão bateu forte. Meus ossos doíam. Mas eu estava na minha casa. Peguei o celular novamente. A bateria estava acabando. Eu precisava agir rápido na manhã seguinte. Mas antes, precisava de aliados. Não só o juiz. O juiz era a lei, mas eu precisava de alguém que conhecesse o submundo, alguém que soubesse quem era esse tal investidor que comprava casas com contratos de gaveta. Lembrei-me da Jandira, minha antiga faxineira, que se aposentou e foi morar na comunidade vizinha. O filho dela, o Tiago, tinha se envolvido com coisas erradas no passado, mas eu ajudei a tirar ele da cadeia quando ele foi preso injustamente por uma confusão em que não estava. Tiago hoje era motoboy, mas sabia de tudo o que acontecia na cidade. Ele era meus olhos e ouvidos na rua. Mandei uma mensagem de áudio para a Jandira. Jandira, minha velha, preciso do Tiago amanhã cedo aqui em casa. É caso de vida ou morte. Traz café, porque roubaram até meu pó. Bloqueei a tela. O escuro da sala me abraçou. Eu não tinha medo do escuro. Eu tinha medo era de ter criado uma filha que não soube escolher um marido decente. Mas isso eu não podia consertar agora. O que eu podia consertar era essa venda maldita. Amanhã, a viúva do cartório ia mostrar para a cidade inteira que a assinatura da Valdelice Sampaio não se falsifica e que a honra dessa velha não se vende. O Cláudio achou que tinha feito um negócio da China. Mal sabia ele que tinha acabado de assinar sua própria sentença de ruína. E eu seria a juíza, o júri e a executora. Fechei os olhos, segurando o envelope como se fosse um terço. A guerra tinha começado, e eu tinha acabado de ganhar a primeira batalha, mas o inimigo voltaria com reforços.
eu estaria pronta. Acordei com o sol batendo direto nos meus olhos e uma dor aguda nas costas. O colchonete de ginástica que encontrei na caixa de bagunça era fino demais para os ossos de uma mulher de 68 anos. Mas o chão duro da minha sala, mesmo empoeirado e vazio, ainda era o meu chão. Levantei devagar, estalando as juntas, sentindo o peso da noite mal dormida. Não havia cheiro de café passado, nem o barulho do rádio do vizinho. A casa estava num silêncio de túmulo, mas, pela primeira vez em dias, minha mente não estava barulhenta. Estava límpida. Eram 6:30 da manhã quando ouvi as batidas ritmadas no portão de ferro. 3 toques rápidos, pausa, 2 toques fortes. Era o código da Jandira. Sorri, sentindo um alívio que quase me fez chorar. Caminhei até o portão. Lá estava ela, minha fiel escudeira de tantos anos, segurando uma garrafa térmica vermelha e uma sacola de padaria que cheirava a pão na chapa. Ao lado dela, o Tiago, alto, magro, com o capacete de motoqueiro debaixo do braço e uma expressão séria que não combinava com o menino que vi crescer correndo de pipa. "Dona Valdelice!" Jandira quase gritou quando me viu, os olhos marejados. "Mas que descaramento fizeram com a senhora? O bairro todo tá comentando que a casa foi vendida pro homem do dinheiro rápido." Abri o portão e puxei os dois para dentro. "Bom dia, Jandira." "Bom dia, Tiago. O homem do dinheiro rápido? É assim que chamam ele?" Tiago assentiu, entrando com respeito, como se pisasse em solo sagrado, mesmo com a casa vazia. "O nome dele na praça é Galdino, Dona Val, mas o povo chama de Tubarão. Ele não é investidor coisa nenhuma. Ele lava dinheiro com imóveis de gente endividada. O Cláudio deve uma grana preta para ele em aposta de futebol online e rinha de galo. A venda da casa não foi negócio, foi pagamento de dívida para não apanhar. A informação caiu como uma peça de quebra-cabeça que faltava. Não era apenas ganância, era desespero. Cláudio tinha vendido meu teto para salvar a própria pele. "Obrigada, Tiago." Aceitei o copo de café fumegante que Jandira me serviu ali mesmo, na varanda. O líquido quente desceu revigorando minhas forças. Agora eu sei exatamente com quem vou tomar café da manhã. Mas antes, preciso ir ao meu antigo local de trabalho. "O cartório?" Jandira perguntou, franzindo a testa. "Mas a senhora disse que eles já assinaram os papéis?" "Papel assinado sem fé pública é só papel sujo de tinta, minha velha." Limpei a boca com as costas da mão. "Tiago, você me leva na garupa? Preciso chegar lá antes de abrir para o público. Tenho que conversar com o Ricardo, o tabelião substituto. Ele foi meu estagiário e me deve favores que dinheiro nenhum paga." Subir na garupa da moto do Tiago aos 68 anos não estava nos meus planos de aposentadoria, mas a necessidade faz o sapo pular. Coloquei o capacete extra que ele trouxe, segurei firme na cintura do rapaz e fomos cortando o vento frio da manhã. Enquanto as ruas passavam rápidas, eu não via a cidade. Eu via meu plano se desenhando. Eu ia usar a burocracia como uma arma. Se Cláudio achava que a lei era lenta, ele ia descobrir que, nas mãos certas, ela pode ser fulminante. Chegamos ao cartório 10 minutos antes das 8. A porta de vidro ainda estava fechada, mas bati com a aliança no vidro. O segurança, seu Moacir, me reconheceu na hora e abriu um sorriso largo, destrancando a porta imediatamente. "Dona Valdelice, que milagre a senhora por aqui tão cedo. Veio matar a saudade?" "Vim matar um problema, Moacir. O Ricardo está?" 5 minutos depois, eu estava sentada na sala climatizada do tabelião, com o cheiro familiar de carimbo e papelada me acalmando. Ricardo, agora um homem feito de 40 anos, me ouvia pálido, anotando tudo. "Isso é gravíssimo, Dona Valdelice", disse ele, ajeitando os óculos. "Usar procuração revogada e com prazo vencido para simular venda. Se isso cai na corregedoria, o escrevente que aceitou abrir a firma por semelhança vai ser exonerado. Mas o problema é que se eles fizeram contrato de gaveta, não passou por aqui ainda a escritura definitiva." "Exatamente, Ricardo. E é por isso que estou aqui." Tirei da bolsa o envelope pardo com a minha escritura original e a revogação da procuração. "Quero fazer uma averbação premonitória na matrícula do imóvel agora.
Quero que conste lá, em letras garrafais, que existe um litígio sobre essa casa e que a procuração usada é nula. E quero uma certidão de ônus reais atualizada, com essa averbação saindo quentinha da impressora. Ricardo digitou furiosamente no computador. Vou fazer melhor. Vou bloquear a matrícula preventivamente por suspeita de fraude. Ninguém registra nenhuma casa de cachorro nesse terreno sem a sua presença física e biometria a partir de hoje. Sorri. Aquele era o poder invisível que Cláudio desconhecia. Enquanto ele jogava damas, eu estava mexendo as peças de xadrez. Imprima, Ricardo, e me dê 2 cópias autenticadas. Uma para mim e uma para o investidor que vai bater na minha porta daqui a pouco. Quando saí do cartório, com os documentos na mão, senti meu celular vibrar. Eram dezenas de chamadas perdidas da Marcela e do Cláudio. E agora, uma mensagem de texto do meu genro. Sogra, pelo amor de Deus, onde a senhora está? O homem está chegando às 10 horas. A senhora precisa sair daí. Ele é perigoso. Vamos conversar. Não respondi. Apenas pedi para o Tiago me levar de volta. O relógio marcava 9h30. O palco estava montado. Ao chegarmos na rua de casa, vi o carro do Cláudio parado de qualquer jeito na calçada, meio torto, denunciando o nervosismo do motorista. Ele e Marcela estavam na frente do portão, andando de um lado para o outro como baratas tontas. Jandira estava lá dentro, trancada na varanda, varrendo o chão com uma calma provocativa, ignorando os gritos deles. Desci da moto com a elegância que me restava. Tiago ficou parado na moto, com o motor ligado, numa postura de guarda-costas que impunha respeito. Mãe! Marcela correu na minha direção, o rosto inchado de chorar. Onde a senhora foi? A gente achou que a senhora tinha ido à polícia. Fui resolver a vida de vocês, Marcela. Ou melhor, a minha. Cláudio veio logo atrás, suando bicas, apesar da manhã fresca. Dona Valdelice, a senhora tem que sair. O Galdino, ele não é gente de conversa. Se ele ver a senhora aqui, vai achar que eu dei o golpe nele. Ele vai querer o dinheiro de volta, e eu não tenho. Olhei para Cláudio com um desprezo frio. Então você admite que deu um golpe? Interessante. Passei por ele e abri o portão com minha chave. Entrem. A visita não deve demorar. A senhora ficou louca? Cláudio sussurrou, agarrando meu braço. Tiago desligou a moto e deu um passo à frente, tirando o capacete. Cláudio soltou meu braço como se tivesse levado um choque. Ninguém toca na dona Valdelice, disse o rapaz, com a voz grossa. Entramos na sala vazia. Pedi para Jandira trazer a única cadeira que restava e a coloquei bem no centro da sala, de frente para a porta aberta. Sentei-me ali, com a postura ereta, a pasta de documentos no colo. Marcela e Cláudio ficaram em pé, encostados na parede, parecendo 2 réus aguardando a sentença. Às 10 horas em ponto, um carro preto, grande e blindado, parou na frente do portão. Um homem desceu. Não era o tipo de agiota de filme, cheio de correntes de ouro. Galdino vestia um terno cinza bem cortado, mas os sapatos eram exageradamente brilhantes e o olhar dele varria a rua como um predador procurando a presa. Ele entrou pelo portão aberto sem pedir licença. Cláudio começou a tremer visivelmente. Galdino! Doutor Galdino! Cláudio gaguejou, indo ao encontro dele na varanda. Houve um pequeno imprevisto. O homem ignorou Cláudio completamente. Ele entrou na sala e parou quando me viu sentada no centro, como uma rainha em seu trono de madeira e palhinha. Ele olhou para as caixas, para as paredes nuas, e depois fixou os olhos em mim. Quem é a senhora? A voz dele era rouca, de quem fumou a vida inteira. Eu sou a dona da casa onde o senhor entrou sem ser convidado. Respondi, sem me levantar. Valdelice Sampaio. E o senhor deve ser o Galdino. Ouvi dizer que o senhor comprou meu imóvel. Galdino virou o pescoço lentamente para Cláudio. O estalo das vértebras foi audível no silêncio da sala. Cláudio, você me disse que a velha estava num asilo, que estava gagá. Ela não sabia. Foi surpresa. Cláudio tentou mentir, recuando até bater as costas na parede. Surpresa? Repeti, irônica. Sente-se numa dessas caixas, Sr. Galdino. Acho que temos papéis para conferir. O agiota me analisou. Ele viu que eu não estava com medo. Viu o rapaz forte lá fora, Tiago, e a mulher simples, Jandira, com a vassoura na mão na porta da cozinha. E viu principalmente a minha calma.
Gente perigosa respeita gente calma. Eles sabem que quem grita é porque não tem poder. Ele puxou uma caixa de papelão reforçada e sentou-se, ficando numa altura inferior à minha. Eu paguei 350 mil reais à vista por essa casa ontem. Tenho um contrato. Um contrato de gaveta, corrigi. Assinado por uma procuradora cuja procuração estava vencida há 3 anos e revogada há 2. Tirei a certidão de matrícula atualizada do envelope e estendi para ele. Veja o senhor mesmo. Acabei de vir do cartório. A matrícula está bloqueada por suspeita de estelionato. Galdino pegou o papel. Ele sabia ler documentos. Os olhos dele correram pelas linhas, e a expressão de tédio mudou para uma carranca perigosa. Isso quer dizer que o papel que eu tenho não vale nada? Vale como prova de crime, expliquei didaticamente. Se o senhor tentar registrar, vai ser preso por uso de documento falso. Se tentar tomar a casa à força, eu ligo para o juiz Peixoto, titular da vara criminal, que é meu amigo pessoal e está aguardando minha ligação para saber se precisa mandar prender todo mundo aqui. O nome do juiz fez o ar ficar mais pesado. Galdino sabia quem era Peixoto. Era o juiz que tinha colocado metade da quadrilha do bairro vizinho na cadeia mês passado. A senhora joga pesado, dona Valdelice, Galdino murmurou, devolvendo o papel. Ele não parecia bravo comigo. Parecia impressionado. Eu jogo limpo, senhor Galdino. Quem joga sujo é quem vende o que não tem. Apontei o queixo para o Cláudio. Meu genro usou o seu dinheiro para pagar dívidas, não foi? Galdino levantou-se devagar. Ele limpou uma poeira imaginária do terno. A atmosfera na sala mudou. A ameaça não estava mais direcionada a mim. Ele se virou para Cláudio. Cláudio, meu amigo. Galdino começou, com uma voz suave que dava arrepios. Você me vendeu uma casa que não é sua. Você pegou meu dinheiro. E agora a dona, que é uma senhora muito distinta e bem relacionada, me diz que o negócio é nulo. Eu devolvo, Galdino. Me dá um prazo. Cláudio choramingava, as mãos juntas em prece. Marcela soluçava alto, escondendo o rosto nas mãos. O dinheiro já foi gasto, Cláudio. Você pagou o Russo e o Beto com o meu dinheiro. Galdino suspirou. A senhora tem razão, dona Valdelice. Fui enganado por um amador. Ele se voltou para mim e fez um leve aceno de cabeça. Peço desculpas pelo incômodo. Não costumo fazer negócios com mercadoria avariada. Vou me retirar. Agradeço a compreensão. Respondi mantendo a pose, embora meu coração estivesse batendo forte. E, senhor Galdino? Ele parou na porta. Sim? A chave do portão que o Cláudio te deu. Eu gostaria de tê-la de volta. As fechaduras custam caro. Galdino soltou uma risada curta e seca. Ele enfiou a mão no bolso, tirou o molho de chaves e jogou no meu colo. A senhora é das minhas. Passar bem. Ele saiu. Ouvi o motor do carro blindado ligar e se afastar. Na sala, restaram apenas eu, minha filha aos prantos e um genro que parecia ter visto a própria morte. Cláudio escorregou pela parede até sentar no chão, com a cabeça entre os joelhos. Ele sabia. Todos nós sabíamos. Galdino tinha ido embora, mas não tinha perdoado a dívida. Ele tinha ido embora porque ali, na minha frente, sob a proteção da minha certidão e do nome do juiz, ele não podia agir. Mas lá fora a lei era outra. Levantei-me da cadeira, sentindo minhas pernas tremerem levemente agora que o perigo imediato tinha passado. Caminhei até a Marcela. Mãe, ele vai matar o Cláudio. Ela sussurrou, agarrando minha blusa. Provavelmente não hoje, respondi, fria. Galdino é homem de negócios. Ele vai querer o dinheiro de volta com juros. E o Cláudio vai ter que arrumar um jeito de pagar. Mas não vai ser com a minha casa. Olhei para o Cláudio, encolhido no chão. Você tem 24 horas para tirar todas as suas coisas daqui e sumir da minha frente, Cláudio. E quando digo suas coisas, incluo as dívidas e os problemas. E eu, mãe? Marcela perguntou, os olhos arregalados de pavor. Eu vou para onde? O apartamento onde a gente mora é alugado. O aluguel está atrasado. Respirei fundo. A mãe em mim queria abraçá-la, protegê-la, mas a mulher que acabou de enfrentar um agiota sabia que passar a mão na cabeça agora seria fatal. Marcela precisava acordar. Ela tinha sido cúmplice. Ela tinha assinado. Você, minha filha, vai ter que decidir agora. Minha voz saiu firme,
ecoando na sala vazia. Você é a esposa de um estelionatário viciado em jogo ou é a filha da Valdelice Sampaio? Porque nessa casa só entra quem tem dignidade. Se você ficar com ele, vai afundar com ele. Se ficar comigo, vai ter que aprender a ser mulher de verdade e não essa sombra que você virou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da vassoura de Jandira na varanda. Ela varria a sujeira para fora. Exatamente o que eu estava fazendo. Marcela olhou para o marido, patético no chão, e para mim, em pé, segurando o documento que salvou nosso teto. Eu vi a dúvida nos olhos dela. E vi também o medo. Mas antes que ela pudesse responder, Cláudio levantou a cabeça. O medo tinha dado lugar a um ódio puro. Ele percebeu que eu tinha tirado tudo dele. O dinheiro, a saída fácil e agora talvez a esposa. Você acha que venceu, né, velha maldita? Ele rosnou, levantando-se cambaleante. Você acha que um pedaço de papel me para? O papel parou o Galdino. Respondi sem recuar. E o Tiago lá fora para você. Cláudio olhou para a porta, onde Tiago batia o capacete contra a palma da mão, esperando apenas um sinal. A coragem do meu genro murchou novamente. Saiam, ordenei, apontando para a porta. Os dois. Agora. Preciso limpar minha casa. O cheiro de traição está impregnado nas paredes. Marcela chorou mais alto, mas começou a caminhar para a saída, puxando Cláudio pelo braço. Mãe, a gente volta para buscar as roupas. Amanhã. E tragam o caminhão para devolver meus móveis. Se faltar um parafuso do meu guarda-roupa, eu processo vocês por furto. E não duvidem de mim. Vocês viram hoje do que sou capaz. Eles saíram. Tranquei o portão atrás deles, girando a chave 2 vezes. O som da tranca estalando foi a música mais bonita que ouvi em anos. Voltei para a varanda. Jandira parou de varrer e me olhou. A senhora é terrível, Dona Val. Ela disse sorrindo. Eu sou apenas uma velha cansada, Jandira. Sentei-me no degrau da varanda, sentindo a adrenalina baixar e o cansaço bater forte. Mas eles esqueceram que antes de ficar velha, eu fui a lei nessa cidade. Olhei para a casa vazia atrás de mim. Eu tinha o teto de volta, mas a batalha não tinha acabado. Cláudio estava desesperado, e homens desesperados fazem bobagens maiores ainda. E minha filha estava perdida no meio do tiroteio. Peguei o celular e disquei novamente para o Dr. Peixoto. Alô, doutor? Falei quando ele atendeu. A primeira parte está feita. O agiota recuou. Mas agora eu preciso de um favor jurídico maior. Preciso blindar minha filha das dívidas do marido antes que ele a arraste para o fundo do poço junto com ele. Como a gente faz isso? Enquanto o juiz falava do outro lado, comecei a planejar o próximo passo. Eu não ia apenas me defender. Eu ia reconstruir meu império, tijolo por tijolo, e ai de quem tentasse derrubar a dona Valdelice novamente. O ronco do motor a diesel na frente do meu portão, pontualmente às 8 da manhã, foi a música mais doce que meus ouvidos poderiam escutar. Não era o carro blindado do agiota, nem a viatura da polícia, mas o caminhão de mudanças, Transrápido, o mesmo que, segundo o porteiro do prédio deles, tinha levado minha vida embora 2 dias antes. Eu estava na varanda, com minha xícara de café na mão. Café que a Jandira fez o favor de passar no coador de pano que trouxe de casa, já que minha cafeteira elétrica tinha sumido na mudança. O sol da manhã iluminava a poeira que ainda dançava no ar da sala vazia. Mas aquilo estava prestes a mudar. Cláudio desceu da cabine do caminhão. Se ontem ele parecia amedrontado, hoje ele parecia um morto-vivo. As olheiras eram fundas, arroxeadas, contrastando com a pele pálida e suada. Ele vestia a mesma camisa de ontem, amarrotada, com manchas de pizza ou desespero na gola. Marcela desceu do lado do passageiro, usando óculos escuros grandes demais para o rosto fino dela. Ela tentava esconder os olhos inchados, mas a postura curvada denunciava a vergonha. Bom dia, disse eu, sem me levantar da minha cadeira de vime. Espero que tenham trazido tudo. Tenho a lista do inventário da casa na cabeça. E, se faltar um prato Duralex que seja, vamos ter problemas. Cláudio não respondeu. Apenas fez um sinal cansado para os 2 ajudantes que pularam da traseira do caminhão. Eles abriram o baú metálico, e lá dentro vi meu mundo empilhado de qualquer jeito. Meu coração apertou. Eram minhas coisas, tratadas como entulho.
Cuidado com essa cristaleira! Gritei quando vi um dos rapazes pegando o móvel pela porta de vidro. É madeira de lei. Pesa 50 quilos. Peguem pela base. Passei a próxima hora regendo aquela operação como se fosse um maestro. O sofá fica 2 palmos da parede. O tapete persa tem que ser desenrolado antes da mesa de centro. Essa caixa é da cozinha, não do quarto. Aos poucos, a sala deixava de ser um depósito ecoante e voltava a ter alma. O cheiro de cera velha e madeira, que tinha sido substituído pelo odor de poeira, começava a retornar. Mas enquanto a casa voltava ao normal, a tensão entre os humanos ali presentes só aumentava. Cláudio andava de um lado para o outro, roendo as unhas, checando o celular a cada 30 segundos. Ele não estava ali para ajudar. Ele estava ali porque eu exigi e porque ele precisava desesperadamente falar com a Marcela longe dos meus ouvidos. Eu vi quando ele a puxou pelo braço para o canto da garagem, perto do tanque de lavar roupa. A Jandira, que fingia limpar a janela da cozinha, me fez um sinal com a cabeça. Eu não precisava de superaudição para saber o que acontecia. Cláudio estava cobrando lealdade. Estava pedindo dinheiro, estava tentando usar a culpa para fazer a Marcela sangrar financeiramente por ele. Esperei o último móvel ser colocado no lugar. O guarda-roupa de jacarandá, meu orgulho, tinha um arranhão novo na lateral esquerda. Passei o dedo pela ferida na madeira, sentindo uma raiva fria. Aquele móvel sobreviveu a 3 mudanças e 40 anos de casamento sem um risco. Bastaram 2 dias na mão do Cláudio para ser marcado. Podem ir, disse aos carregadores, entregando uma nota de R$ 50 para o café deles, embora quem devesse pagar fosse o genro. Quando o caminhão partiu, restamos nós 3. A sala estava montada, o sofá no lugar, a estante preenchida com metade dos livros, a outra metade ainda em caixas, e a mesa de jantar de 6 lugares reinando no centro. Pronto, dona Valdelice, Cláudio disse, a voz trêmula. Tá tudo aí, cumprimos o acordo. Agora, a Marcela e eu precisamos ir. Temos coisas para resolver. Ele segurou a mão da minha filha com força. Marcela parecia uma boneca de pano, sem vontade própria. Sentem-se, ordenei, apontando para a mesa de jantar. Não temos tempo, sogra. O Galdino deu o prazo até meio-dia para eu aparecer com uma proposta de pagamento. Cláudio explodiu, o desespero tomando conta. A senhora não entende? Ele vai me quebrar as pernas. Eu disse, sentem-se. Minha voz não se alterou, mas carregava o peso de décadas de autoridade cartorária. O Galdino é problema seu, Cláudio. O meu problema é garantir que o furacão que você criou não leve o telhado da minha filha junto. Eles sentaram. Cláudio na ponta, batendo o pé nervosamente no chão. Marcela ao lado dele, de cabeça baixa. Fui até minha bolsa, que estava sobre o aparador, e tirei uma pasta nova. Não era a pasta azul de ontem. Era uma pasta preta, executiva. Coloquei meus óculos de leitura com calma teatral. Ontem à noite, depois que vocês saíram, eu tive uma longa conversa com o Dr. Peixoto. Comecei alisando a capa da pasta. Ele ficou muito chocado com a situação, não só como juiz, mas como cidadão. Ele me lembrou de algo importante. Dívidas de jogo e agiotagem, embora ilegais, costumam respingar na família do devedor quando não há separação clara de bens. Cláudio parou de bater o pé. Ele olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. O que a senhora fez? O que eu deveria ter feito no dia em que vocês casaram se eu não fosse uma mãe tão mole? Respondi, abrindo a pasta. Marcela, você se casou em comunhão parcial de bens. Tudo o que vocês adquiriram depois do casamento é dos dois. E as dívidas também, em teoria, se reverteram em benefício da família. A gente não adquiriu nada, mãe, só dívida. Marcela soluçou. Exato. E o Cláudio, na sua infinita sabedoria, usou o CPF dele e o seu para contrair empréstimos bancários legais, para tentar cobrir os buracos do jogo antes de recorrer ao Galdino. Eu puxei a capivara de vocês hoje cedo, com a ajuda de uma amiga do Serasa. O nome de vocês está mais sujo que pau de galinheiro. Tirei 3 folhas grampeadas e coloquei na frente da Marcela. O que é isso? Ela perguntou, tirando os óculos escuros. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Isso, minha filha, é uma medida cautelar de separação de corpos cumulada com bloqueio de bens e arrolamento, que o Dr. Peixoto deferiu em regime de plantão judiciário esta madrugada.
dada a urgência e o risco de dilapidação de patrimônio mediante fraude. Cláudio arregalou os olhos. A boca dele abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Em português claro, para o seu marido entender, continuei, olhando fixamente para ele. A partir de hoje, às 8 da manhã, quando o oficial de justiça protocolou isso no sistema, vocês estão legalmente separados de fato. E todas, eu repito, todas as contas bancárias vinculadas ao CPF da Marcela estão bloqueadas judicialmente para a proteção dela. Nenhum centavo entra, nenhum centavo sai sem autorização do juiz. Você bloqueou o dinheiro da minha mulher? Cláudio levantou-se, derrubando a cadeira. Você tá louca? Eu precisava daquele dinheiro do cheque especial dela para dar uma entrada para o Galdino. Sente-se! Gritei, batendo a mão na mesa. O som ecoou pela casa. Aquele dinheiro não é seu. Aquele limite do cheque especial é uma corda no pescoço da minha filha e eu acabei de cortar a corda antes que você a enforcasse. Cláudio levou as mãos à cabeça, puxando os cabelos. Você me matou, sua velha do inferno. Sem o dinheiro da Marcela, eu não tenho nada. O Galdino vai vir atrás de mim. É o risco da profissão de golpista, meu rapaz. Falei, fria como gelo. Você achou que podia vender minha casa, jogar minha vida no lixo e depois usar o crédito da minha filha para se salvar? Você achou que eu ia ficar tricotando enquanto você destruía o futuro dela? Virei-me para Marcela. Ela olhava para o documento, atordoada. Marcela, assine a procuração na última folha. O advogado do escritório do Dr. Peixoto vai assumir seu caso. Vamos alegar que as dívidas foram contraídas sem o seu consentimento para fins ilícitos, jogos de azar, o que exclui a sua responsabilidade no pagamento. Vamos limpar seu nome, mas para isso você precisa se afastar dele. Agora. Marcela olhou para o marido. Cláudio estava encostado na parede, pálido, suando frio. Ele parecia um animal enjaulado. Marcela, não assina! Ele gritou desesperado. Se você assinar isso, eles congelam tudo. A gente foge, amor. A gente vai pro interior, pra casa da sua tia Zuleika. A gente se esconde até a poeira baixar. Minha irmã Zuleika tem uma espingarda de sal atrás da porta e ela sabe atirar muito bem. Comentei, casualmente. E eu já avisei a ela que, se você aparecer lá, é para chamar a polícia rodoviária. Marcela olhou para mim, depois para o marido. Eu vi a batalha acontecendo dentro dela. Anos de manipulação emocional contra a realidade brutal dos fatos. Cláudio, ela começou, a voz fraca. Você disse que era um investimento. Você disse que a gente ia ficar rico. Você vendeu a casa da minha mãe. Foi por nós. Ele mentiu, tão descaradamente que senti náuseas. Não foi por nós, Marcela disse, e pela primeira vez a voz dela ganhou firmeza. Foi por você. Você ia me deixar sem teto, sem mãe e com o nome sujo. Ela pegou a caneta que eu tinha deixado estrategicamente sobre a mesa. A mão dela tremia, mas ela assinou. O risco da caneta no papel soou como um tiro na sala silenciosa. Acabou, Cláudio, disse ela, empurrando o papel para mim. Cláudio olhou para a assinatura como se fosse sua sentença de morte. E, de certa forma, era a sentença de morte da vida mansa que ele levava. Vocês vão se arrepender, ele sibilou, o rosto contorcido de ódio. Vocês duas. Quando o Galdino vier... O Galdino não é burro, interrompi. Ele sabe que, se tocar num fio de cabelo meu ou da Marcela agora, com essa medida cautelar e o inquérito policial que eu vou abrir se você não sair daqui em 1 minuto, a vida dele vira um inferno. O problema dele é com você, Cláudio. Apenas com você. O CPF dele não está vinculado ao meu imóvel, nem ao nome da Marcela. O seu, por outro lado. Levantei-me e caminhei até a porta da sala, abrindo-a para a rua ensolarada. Rua, apontei. Cláudio olhou para a Marcela uma última vez, esperando que ela fraquejasse. Mas minha filha estava olhando para as próprias mãos, chorando silenciosamente, mas sem se mover. Ele soltou um grito de frustração, chutou o ar e saiu marchando para fora. Vi quando ele entrou no carro, bateu a porta com força e arrancou cantando pneu, deixando uma nuvem de fumaça preta para trás. Fechei a porta. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio de limpeza.
Marcela continuava sentada à mesa, chorando. Aproximei-me e coloquei a mão no ombro dela. Ela se virou e abraçou minha cintura, escondendo o rosto na minha barriga, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Vai doer, minha filha, sussurrei, acariciando os cabelos dela. Vai doer ver o homem que você amou se revelar um monstro. Vai doer limpar a sujeira financeira que ele deixou. Mas a ferida limpa sara. A ferida suja, gangrena e mata. Eu não tenho para onde ir, mãe, ela soluçou. Ele levou meu orgulho, levou minha juventude. Ele levou o que você deixou ele levar. Mas o que é seu de verdade está aqui. Levantei o rosto dela. Você tem teto, tem comida. Tem uma mãe que conhece o Código Civil de trás para frente e que não tem medo de cara feia. E a partir de agora, você vai trabalhar. Trabalhar? Ela piscou confusa. Sim, chega de ser dondoca de marido jogador. Amanhã você vai comigo ao cartório. O Ricardo está precisando de auxiliar de escritório. É salário mínimo no começo. É trabalho chato, tem que arquivar papel velho e aguentar gente reclamando na fila. Mas é dinheiro honesto, é dinheiro seu. E você vai aprender o valor de cada centavo para nunca mais deixar homem nenhum mandar na sua carteira. Marcela assentiu devagar. Ela parecia exausta, mas havia um brilho diferente no olhar. O brilho de quem chegou ao fundo do poço e descobriu que lá embaixo tinha uma mola. Agora, levanta, ordenei, batendo palmas para quebrar o clima pesado. Temos caixas para desembalar, e a Jandira está vindo aí com os ingredientes para fazer uma galinhada. Saco vazio não para em pé, e coração partido se cura com trabalho e tempero forte. Passamos o resto da tarde arrumando a casa. Cada livro colocado na estante era uma vitória. Cada quadro pendurado na parede era uma reafirmação de que aquele território era nosso. Marcela, apesar dos olhos inchados, trabalhava com afinco, carregando pilhas de roupa, dobrando lençóis. Era como se, ao organizar a casa física, ela tentasse organizar a bagunça interna. Quando a noite caiu, a casa estava 80% pronta. O cheiro da galinhada da Jandira invadia a sala, misturado ao aroma de lavanda que eu borrifei nas cortinas. Sentamos as três à mesa. Eu, Marcela e Jandira. Não havia patrão e empregado ali. Havia 3 mulheres sobreviventes. A senhora acha que o Cláudio volta? Jandira perguntou, servindo-se de mais arroz. Aqui, ele não entra nem pintado de ouro. Respondi, garfando um pedaço de quiabo. O porteiro do prédio deles me ligou agora há pouco. Disse que o Cláudio passou lá, pegou 2 malas de roupa correndo e sumiu. Parece que vai tentar a sorte no Paraguai ou se esconder em algum buraco. O problema é dele. E o Galdino? Marcela perguntou com um tremor na voz. O Galdino mandou entregar isso aqui agora há pouco. Tirei do bolso um cartão de visitas preto que tinham deixado na caixa de correio. Não tem nome. Só um número e uma frase escrita à mão no verso. Dívida pessoal é pessoal. Imóvel limpo. Respeito sua atitude. Joguei o cartão no centro da mesa. Bandido também tem código de ética, minha filha. Às vezes, mais que muito parente. Ele sabe que mexer comigo agora é prejuízo. Ele vai focar em quem deve a ele. Nós estamos fora do radar. Marcela respirou aliviada. Mas eu sabia que a jornada dela estava apenas começando. O divórcio seria litigioso, as dívidas no banco demorariam meses para serem contestadas, e a autoestima dela levaria anos para reconstruir. Mas ela estava segura. Olhei para a minha sala. As luzes amarelas dos abajures criavam um clima acolhedor. Minhas samambaias, que eu tinha resgatado da varanda da vizinha que cuidou delas, e que felizmente Cláudio não tinha conseguido vender, estavam verdes e vistosas. Eu tinha vencido. Recuperei meu castelo, expulsei o invasor e resgatei a princesa da torre, mesmo que a princesa estivesse um pouco amassada. Mas enquanto eu tomava um gole de suco de caju, meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma notificação do aplicativo do banco. Não o meu, mas o da conta conjunta que eu ainda monitorava por precaução antes do bloqueio total ser efetivado pelo sistema bancário, o que costuma levar 24 horas. Uma transferência via Pix tinha sido tentada 5 minutos atrás. Valor: R$50 mil. Destinatário: uma conta desconhecida. Status: bloqueado por ordem judicial. Sorri.
Cláudio tinha tentado o último golpe. Tinha tentado limpar a conta da Marcela antes de fugir. E tinha dado com a cara na porta digital que eu fechei. "O que foi, mãe?" Marcela perguntou, vendo meu sorriso. "Nada, querida. Só a confirmação de que eu sou uma velha muito perigosa." Levantei-me da mesa e fui até a janela. A rua estava tranquila. A placa de "vendida" já tinha ido para o lixo. O portão estava trancado. Eu me sentia cansada, cada osso do meu corpo doía, mas minha mente estava afiada como uma navalha. Eu provei para mim mesma que a idade não me tornou obsoleta. Ela me tornou estratégica. Eles acharam que podiam me descartar como um móvel velho. Agora, eles sabiam que eu era a estrutura da casa. Porém, eu sabia que a vitória completa não era apenas financeira. Eu precisava garantir que o legado dessa história servisse para algo maior. Eu tinha visto o medo nos olhos de tantas mulheres no cartório ao longo dos anos, mulheres enganadas por maridos, filhos e genros. Minha história não podia acabar aqui, entre quatro paredes. Virei-me para as duas. "Amanhã é domingo", anunciei. "Mas segunda-feira, além de levar a Marcela para o emprego, eu tenho um compromisso." "Onde a senhora vai, dona Val?" Jandira perguntou, recolhendo os pratos. "Vou ao centro comunitário. Vou começar um curso, ou melhor, uma consultoria gratuita. Como não ser feita de trouxa na terceira idade. Vou ensinar cada viúva desse bairro a proteger seu patrimônio, ler contrato e identificar genro malandro. Se o Cláudio achou ruim enfrentar uma Valdelice, espera só quando eu criar um exército delas." Marcela sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela em dias. A noite estava ganha. Mas o futuro... o futuro prometia ser muito interessante. O Cláudio podia estar fugindo, mas eu estava apenas começando a minha revolução. 3 meses se passaram, desde que a placa de "vendida" foi arrancada do meu portão com a fúria de quem arranca uma erva daninha. O tempo, que na minha idade costuma passar arrastado nas dores das juntas, voou como um pássaro assustado. Minha casa, antes silenciosa e marcada pela poeira da traição, agora respira novos ares. O cheiro de cera de carnaúba voltou a reinar soberano sobre o taco de madeira, misturado ao aroma forte do café que passo religiosamente às 3 da tarde. Mas a maior mudança não foi na mobília ou na limpeza. Foi na alma da casa. E na minha. Estou sentada na cabeceira da mesa longa de fórmica do centro comunitário do bairro. O ventilador de teto range, girando preguiçoso, tentando espantar o calor abafado dessa tarde de terça-feira. Na minha frente, não tenho juízes, nem agiotas, nem genros malandros. Tenho 30 pares de olhos atentos, emoldurados por óculos de grau e rugas de expressão. São minhas vizinhas, amigas de igreja, viúvas do bingo e até algumas senhoras que vieram de outros bairros. "Então, dona Valdelice?" pergunta a dona Odete, 72 anos, ajeitando o lenço florido na cabeça. "Se o gerente do banco disser que eu preciso assinar o seguro de vida para liberar o empréstimo consignado, o que eu faço?" Sorrio, tirando meus óculos de leitura e deixando-os pendurados na correntinha. "Você olha bem no fundo do olho dele, Odete, e diz a palavra mágica que eu ensinei na aula passada. Quem lembra?" "Venda casada", respondem em coro umas 10 senhoras, num uníssono que faria inveja a qualquer coral de igreja. "Isso mesmo. Venda casada é crime", explico, batendo a caneta na mesa para dar ênfase. "E vocês completam dizendo que vão ligar para o Procon e para o Banco Central ali mesmo, na frente dele. Vocês vão ver o gerente gaguejar mais que rádio fora de sintonia." Risadas preenchem o salão. É o som da liberdade. O projeto Vovó Blindada, como a Jandira batizou carinhosamente, começou pequeno, na minha varanda, mas cresceu. Percebi que minha batalha contra o Cláudio não foi um caso isolado. Havia uma epidemia de filhos, netos, gerentes de banco e vendedores porta a porta tentando passar a perna na nossa geração. Eles acham que, porque nossos cabelos brancearam, nossos neurônios secaram. Eu decidi que meu legado não seria apenas um sobrado de 3/4. Meu legado seria transformar cada uma dessas mulheres em uma fortaleza impenetrável. E lembrem-se, continuo, encerrando a sessão, procuração é igual escova de dentes. A gente não empresta, e quando fica velha, a gente joga fora e pega uma nova.
Ninguém assina nada sem ler, e se a letra for pequena, traz para mim. Enquanto elas se levantam, recolhendo as bolsas e trocando receitas de bolo junto com dicas de direito do consumidor, sinto uma mão tocar meu ombro. É a Jandira, fiel como sempre, ajudando a recolher os copos de plástico. A senhora viu quem chegou lá no fundo? Ela sussurra. Olho em direção à porta. Marcela está encostada no batente, segurando sua bolsa de trabalho. Ela veste uma roupa social simples, mas elegante. E o cabelo está preso num coque firme. Não tem mais aquela postura curvada de vítima. Ela sorri para mim. Um sorriso cansado de quem trabalhou o dia todo, mas um sorriso dono de si. Despeço-me das minhas alunas e vou ao encontro da minha filha. A aula estava cheia hoje, mãe, comenta ela, me dando um beijo no rosto. O povo gosta de aprender a não ser feito de bobo, minha filha. E como foi no cartório? O Ricardo me elogiou hoje. Descobri um erro numa certidão de nascimento antiga que ia dar uma dor de cabeça enorme num inventário. Ele disse que eu tenho o olho de lince da Valdelice Sampaio. Sinto meu peito inflar. Não de orgulho vaidoso, mas de alívio. Marcela está trabalhando como auxiliar administrativa no cartório onde fui chefe. Começou de baixo, organizando o arquivo morto, lidando com a poeira que eu conheço tão bem. Mas ela não reclamou. Pelo contrário. Cada dia que ela volta para casa com os dedos sujos de tinta de carimbo, vejo a antiga Marcela, aquela menina esperta de antes do casamento, ressurgir. Caminhamos juntas de volta para casa. A rua está tranquila. O sol de fim de tarde deixa tudo com uma cor dourada, bonita. Teve notícias dele? Pergunto sem precisar citar o nome. O nome Cláudio virou uma palavra proibida, dita apenas quando estritamente necessária. Marcela suspira, mas não trava mais como antes. O advogado ligou. O oficial de justiça finalmente conseguiu citar ele. Está morando numa pensão na cidade vizinha, trabalhando de motorista de aplicativo com um carro alugado. Parece que o Galdino apertou o cerco e ele está tendo que trabalhar dobrado para pagar os juros, sem poder apostar 1 centavo. É o melhor que poderia acontecer, digo seca. O trabalho honesto, mesmo que forçado, às vezes endireita a espinha de quem nasceu torto. E o divórcio? Assinado. Saiu a averbação hoje. Ela tira um papel da bolsa e me entrega. Voltei a assinar Marcela Sampaio. Tirei o sobrenome dele. Paramos no portão de casa. Olho para aquele pedaço de papel. É só uma certidão, mas pesa toneladas. Ali está a liberdade da minha filha. Devolvo o papel a ela. Guarde isso na pasta de documentos importantes. Aquela vermelha, à prova de fogo e de esquecimento. Entramos em casa. O contraste com aquele dia horrível de 3 meses atrás é gritante. A sala não tem caixas. O sofá está no lugar, com as almofadas que eu mesma bordei. As samambaias estão exuberantes na janela, filtrando a luz. Mas a maior diferença é o silêncio. Não é um silêncio de vazio, é um silêncio de paz. Não há gritos, não há cobranças de agiotas no portão, não há atenção de mentiras pairando no ar. Vou tomar um banho e fazer o jantar, mãe, diz Marcela, tirando os sapatos na entrada. Um hábito novo que adquiriu para não trazer a sujeira da rua para o nosso santuário. Comprei os ingredientes para fazer aquela sopa de mandioquinha que o papai gostava. Ótimo! Eu vou regar as plantas do quintal. Vou para os fundos da casa. O quintal é o meu reino. Onde o Cláudio via apenas mato para capinar e espaço para construir churrasqueira gourmet, eu vejo vida. Minhas orquídeas, minha horta de temperos, meu pé de limão siciliano. Enquanto a água da mangueira molha a terra seca, subindo aquele cheiro de chuva que acalma qualquer coração, me permito refletir. Eu passei anos achando que, depois da morte do Osvaldo, eu era apenas uma peça de mobília antiga nessa casa. Uma viúva que servia para fazer bolo e dar presentes aos netos. Eu me deixei diminuir. Achei que minha época de brigar tinha passado, que o mundo moderno, com seus bancos digitais e golpes de internet, era complicado demais para mim. Que grande mentira contamos a nós mesmos quando envelhecemos. A verdade é que a idade não me tirou nada. Ela me deu ferramentas. A paciência para esperar o momento certo, a malícia para ler nas entrelinhas, a coragem de quem já viu de tudo e sabe que o bicho-papão não existe,
O que existe é gente sem caráter. O Cláudio achou que estava lidando com uma velhinha frágil. Ele esqueceu que o aço, para ficar forte, precisa passar pelo fogo e pela martelada. Eu sou aço temperado. A água escorre pelas folhas da couve. Ouço o barulho da panela de pressão na cozinha. Minha filha está cantarolando. Uma música antiga, que eu cantava para ela dormir. Lembro-me do Galdino, o agiota tubarão. Semana passada encontrei com ele na fila da padaria. Ele estava comprando pão francês, como qualquer mortal. Quando me viu, fez um aceno respeitoso com a cabeça. Não somos amigos, longe disso. Mas existe um reconhecimento mútuo entre predadores que sabem seus limites. Ele sabe que a casa da dona Valdelice é território neutro e sagrado. Ele sabe que aqui, a lei sou eu. E, estranhamente, acho que ele admira isso. No mundo dele, honra é moeda rara. Fecho a torneira. O sol já se pôs. As primeiras estrelas aparecem no céu, tímidas. Entro na cozinha. O cheiro da sopa está divino. Marcela está cortando cheiro verde. Ela parece mais jovem. As olheiras sumiram. Ela me olha e sorri. Mãe, estava pensando, aquele quarto dos fundos onde o Cláudio guardava a tralha dele? O que tem ele? Eu limpei tudo. Pintei de amarelo claro. Estava pensando em transformar num escritório. A senhora podia atender suas amigas lá, em vez de ir no centro comunitário naquele calor. A gente coloca uma mesa, umas cadeiras confortáveis. O que a senhora acha? Consultoria Sampaio. Sinto um nó na garganta. Minha filha, que há pouco tempo estava disposta a me jogar num quartinho de despejo por ordem do marido, agora quer construir um trono para mim dentro de casa. Acho que é uma excelente ideia. Respondo segurando a emoção. Mas tem que ter uma cafeteira boa. Ninguém resolve problema de contrato sem cafeína. Sentamos para jantar. A sopa está quente, reconfortante. Conversamos sobre o dia, sobre a novela, sobre o preço do tomate. Coisas banais. Coisas maravilhosas. Olho ao redor. Essa casa quase foi perdida. Essas paredes quase viraram dinheiro de aposta. Mas elas resistiram, porque o alicerce é forte. E o alicerce sou eu. Aprendi que não importa quantos Cláudios apareçam na vida, nem quantas placas de vendida tentem colar na nossa testa. Enquanto soubermos quem somos, enquanto tivermos a chave da nossa dignidade no bolso, ninguém nos despeja. Termino a sopa e limpo a boca com o guardanapo. Amanhã é dia de ir ao banco com a dona Jandira. Ela cismou que o extrato da poupança está errado e quer que eu vá junto para fazer cara de brava para o gerente. Mal posso esperar. Levanto-me da mesa, sentindo minhas pernas firmes. Vou até a janela da sala e olho para a rua escura. O portão está trancado. A casa está segura. Minha filha está salva. Eu sou Valdelice Sampaio. Tenho 68 anos, dor ciática quando chove e uma coleção de samambaias. Mas, acima de tudo, sou a dona do meu destino. E ai de quem ousar duvidar disso. Apago a luz da varanda. A noite é uma criança. E eu tenho muito o que viver.